bem, pessoal, vamos falar sobre avaliação da aprendizagem. Nós temos avaliação da aprendizagem, avaliação institucional e avaliação em larga escala. Essas aqui a gente vê em outro momento, tudo bem? Vamos falar sobre avaliação da aprendizagem, aquela que acontece na relação entre professor e aluno, beleza? E para começar, nós vamos falar do Lucchesi. Para começar, eu trago aqui o Lucchesi, Cipriano Lucchesi. O Lucchesi vai dizer o seguinte, que a nossa tradição tá aqui, ó, são os exames escolares, a pedagogia do exame. E, na verdade, onde que surge isso, né? Os exames escolares, a pedagogia do exame. Vou colocar aqui, pedagogia do exame. Então, nós temos como bases dessa pedagogia do exame, que até hoje influencia, né, a educação no Brasil, bases da pedagogia do exame. Nós temos, por exemplo, a pedagogia proposta por Comênios, nós temos a pedagogia jesuítica, tá? E nós temos as bases da escola burguesa. Tudo mais ou menos ali entre os séculos, né, o início de estudo, 16 e 17. Beleza? Então isso aqui é o nosso ponto de partida. Pedagogia do exame, ainda muito forte no nosso sistema educacional, na sala de aula, etc. E o que se propõe para nós avançarmos aí, superarmos essa pedagogia do exame. Em termos de proposta, a gente começa aqui, lá na década de 30, de 40, com Ralph Tyler. Ralph Tyler é um autor aí americano, estadunidense, né? Norte-americano-estadunidense. O Ralph Tyler é uma espécie de sucessor do Franklin Bobbitt, lá nos Estados Unidos. E Ralph Tyler estava muito preocupado, naquela época, nos Estados Unidos, com a questão da reprovação. Aliás, vou colocar aqui, antes de nós voltarmos para o Ralph Tyler, então na vou colocar aqui, década de 40, tá? Como referência, Ralph Tyler muito preocupado com a questão da reprovação. Reprovação. E essa aqui é uma base muito importante para nós. Por quê, Vinícius? Porque a gente entende o seguinte, que existe a pedagogia do exame. Agora, para superarmos a pedagogia do exame, a gente começa a entender onde está o problema aqui, não é? Nós temos que entender o seguinte, beleza, por que nós queremos superar a pedagogia do exame? Porque ela traz alguns problemas. Quais são os problemas? Então a gente começa com o Ralph Tyler. Ele propõe uma avaliação, então, da aprendizagem e o ensino por objetivos. O que seria isso? É justamente estabelecer com clareza o que o estudante, o que o educando, o que o aluno precisa aprender. Tá? Então, quando ele fala propõe a avaliação da aprendizagem e o ensino por objetivos, principalmente aqui será que eu tenho clareza sobre o que o aluno precisa aprender? Esse aluno, ele também sabe o que ele precisa aprender e mostrar? Então, essa clareza, a gente começa aí já essa discussão. Bom, no caso aqui da proposta do Tyler, tem ensinar alguma coisa, diagnosticar sua consecução, caso a aprendizagem fosse satisfatória, seguir em frente, caso fosse insatisfatória, proceder à reorientação, tendo em vista obter resultado satisfatório. Essa reorientação seria o quê? O acompanhamento. Né? Então, nós temos ali a recuperação do aluno, mas não é uma recuperação ao final. Veja que ele fala, se o aluno não aprendeu, eu já tenho que reorientar. Então, é uma recuperação, mas não ao final, uma recuperação contínua aí. Né? Então, eu já ofereço esse suporte ao aluno para que ele aprenda, tá? Para evitar justamente o fracasso escolar. Tá? No entanto, parece que isso até hoje não é muito bem aplicado na educação. Né? São muitas salas de aula ainda reproduzem aqui a pedagogia do exame. Isso aqui ainda faz parte da nossa realidade, ok? No caso do Brasil, o Lucchesi também traz algo interessante, que é a evolução da ideia de avaliação da aprendizagem.
Então a LDB de 61 trazia um tópico que eram os exames escolares. Olha lá, ó, na nomenclatura da nossa legislação, exames escolares, isso até 1970. Depois vem a reforma, em 71, que traz a aferição do aproveitamento escolar. E a LDB de 96, que vai falar de avaliação da aprendizagem, principalmente lá no seu artigo 24, inciso 5, que eu coloquei aqui no material para vocês, né, que fala da avaliação da aprendizagem. O que nós temos aqui? Nós temos uma evolução. Beleza, Tereza? Evolução do processo aí. E a gente precisa fazer uma diferenciação, então, entre o que é examinar e o que é avaliar, ok? O que é examinar e o que é avaliar. Então, vamos colocar aqui, examinar. Examinar, a gente está preocupado com classificação, aprovação, reprovação. Tá? Então, inclusive com seletividade. Seletividade e classificação. No caso, seletividade, quais são os melhores alunos? Quais são os piores alunos? Classificação, aprovação e reprovação. Por isso que existe o exame, tá? Para saber se o aluno será aprovado ou não. Então, o exame está muito preocupado com o resultado. Com o resultado, ok? Quando a gente muda para avaliação, quando muda o termo, a gente precisa mudar a forma como a gente entende o processo. E é justamente isso que os autores vão falar bastante. Não é porque, não adianta eu mudar o nome, por exemplo, agora com a LDB de 96 não é mais exame, agora é avaliação, mas o processo continua como se fosse exame. Não adianta. Então, quando a gente olha para a avaliação, nós precisamos eliminar a ideia de seletividade de classificação e nós temos que focar em aprendizagem e inclusão. Aprendizagem e inclusão. Aqui nós temos essa diferença. E aqui existe uma preocupação muito grande, não só com o resultado, existe uma preocupação muito grande com o processo. Tá? Afinal, nós estamos olhando para a aprendizagem. Então, o que acontece no processo, na relação entre professor e aluno, na relação entre professor e os conteúdos, ok? Isso é muito importante. Isso aqui nós temos essa diferenciação e ela não pode ser apenas de nomenclatura. Vou repetir. Uma vez que eu saio de examinar para avaliar, no caso avaliação, não, vou mudar. Ai, Vinícius, eu vou rasurar meu caderno. Avaliar. Tá? Uma vez que nós mudamos, tem que mudar também a concepção, tem que mudar toda a ideia sobre como acontece o processo. Ok. Bom, aprender e avaliar. Então, aprender e avaliar significa aprender os conceitos teóricos sobre avaliação, mas, ao mesmo tempo, aprender a praticar a avaliação. Ok? Então, aprender a avaliar, no caso falando do professor, é óbvio que o professor precisa aprender novos conceitos teóricos, mas ele também precisa praticar isso. Não adianta saber só na teoria, né? Ele precisa praticar. Para aprender a agir com a avaliação da aprendizagem, necessitamos de colocar à nossa frente esse desejo, tomá-lo em nossas mãos, dedicando todos os dias atenção a ele, agindo e refletindo sobre nossa ação, fazendo diferente do que já foi. Então, para o professor, avaliar significa um processo diário. Tá? O professor está investindo todos os dias nessa atividade. Vou colocar aqui, então, avaliar, no caso da postura do prof, envolve intenção, querer realmente focar na aprendizagem do aluno, mas prática diária. E essa prática diária é uma prática muito crítica, em que o professor também se autoavalia. É uma prática que envolve reflexão constante sobre tudo o que está acontecendo. Bom, então intenção mais prática
diária. É óbvio que esse professor, ao se capacitar para avaliar, ele também vai aprender, como nós vimos, novas bases teóricas, novas concepções, ok? Então aqui, gente, é o nosso cartão de visita sobre a avaliação. Agora, nós vamos falar ainda, né, continuando com o Lucchesi, a gente vai caracterizar então o que é a pedagogia do exame para você identificar lá na tua prova. Então, a pedagogia do exame, a atenção está na promoção, em promover o aluno, passar de ano. Atenção nas provas, tá? Que seriam o quê? Nesse caso, essas provas têm como características examinar mesmo o aluno, é um exame, tá? São exames. Ver se o aluno realmente aprendeu aquilo que o professor ensinou. Os pais estão muito preocupados com a promoção, principalmente com a questão da nota. O estabelecimento de ensino está centrado nos resultados das provas e exames. Então, como resultados, a gente tem as notas ou até conceitos. Essa é a grande preocupação, né? A nota é boa? O aluno é nota 10? Notas e conceitos. Porque, consequentemente, com boas notas e com bons conceitos, passa de ano. E o sistema social também se concentra com as notas obtidas nos exames. Quer dizer, a sociedade em que nós vivemos hoje, muito influenciada, inclusive, pelo pensamento racional e por essas práticas, etc., né, tem tudo a ver com o quê? Com a ideia de seletividade. Queira ou não, nós vivemos numa sociedade que vai o tempo todo selecionar os piores, os melhores, né? E isso na escola é muito presente. É a cultura da escola normalmente. Aluno nota 10, aluno nota 0. E também está muito relacionado a quando o aluno é nota 10, mérito do aluno, escola boa, aluno bom. Quando o aluno é nota 0, a escola ensinou, mas o aluno não aprendeu. E é isso que vai sofrer aí uma crítica, não é? Porque o próprio Lucchesi diz, será que quando o aluno vai mal a culpa é só dele? Será que a escola ensinou certo? Será que a escola avaliou corretamente? Será que a escola apresentou aquilo que realmente deveria apresentar para o aluno? Então a gente também precisa fazer uma avaliação do trabalho da escola e do professor e não apenas julgar o aluno, né? Mas isso aí são características da pedagogia do exame que tem a ver com a sociedade também que nós vivemos, onde existe muita seleção, classificação, etc. Desdobramentos da pedagogia do exame. Então, isso se desdobra de que forma? Provas para reprovar. O exame não auxilia na aprendizagem, não está preocupado com a aprendizagem, está preocupado simplesmente em saber se o aluno vai passar de ano ou não. Pontos a mais, pontos a menos, promessas de pontos feitas pelos professores em função de atividades escolares regulares ou extras que não estão essencialmente ligadas a determinado conteúdo. Quem nunca, não é? Nunca praticou o professor que está aí do outro lado e quem nunca viu isso? O professor fala assim, olha, quem se comportar vai ganhar 2 pontos. Aí o professor vai dar 2 pontos por comportamento. Gente, não tem nada a ver esse comportamento aí com a apreensão do conteúdo, com a aprendizagem significativa do conteúdo, não é? O professor fala assim, ó, quem me trouxer tal coisa na próxima aula ganha 1 ponto. Mas aquilo não tem nenhuma relação direta com a aprendizagem do conteúdo. Então, muitas vezes, a preocupação com a nota é tão grande que a gente começa a distribuir notas para os alunos, não percebendo que essa nota não tem nada a ver, não tem relação nenhuma com o fato do aluno estar aprendendo ou não, com o conteúdo que está sendo ensinado, etc. O uso da avaliação da aprendizagem como disciplinamento social dos alunos. Então entra aqui o aspecto coercitivo da avaliação. Muitas vezes a avaliação ela serve para... então aqui a gente tem um aspecto coercitivo, para manter os alunos comportados, não é? Coercitivo. Ou até mesmo ela serve muitas vezes como uma ameaça, para colocar medo nos alunos. Quem nunca viu, não é? Professor dizendo, pode conversar, pode brincar, semana que vem vocês vão ver quem vai dar risada, quem ri por último ri melhor, não é assim? Então a avaliação é utilizada nesse caso como
uma ameaça, tá? Então, é um desdobramento da pedagogia do exame, nem é algo interessante de se realizar em sala de aula, é algo já superado, mas é gostoso, né? Dar aquela ameaçadinha nos alunos. Bom, e quais são as consequências, gente? Então, é muito interessante você entender o seguinte, que aqui a gente está falando da pedagogia do exame, das suas características, aqui dos desdobramentos, e aqui das consequências da pedagogia do exame, né? Então, pedagogicamente, ela centraliza a atenção nos exames e não na aprendizagem do aluno, no sujeito, tá? Então, se ela centraliza nos exames, ela também tem uma certa preocupação com a questão dos conteúdos e não com o sujeito, com a questão da aprendizagem do sujeito, tá? Psicologicamente, é útil para desenvolver personalidades submissas, porque o aluno fica submisso em que sentido? Ter que reproduzir aquilo que alguém passou para ele, ele não tem muita autonomia, né, com relação à forma de pensar, etc. E sociologicamente, a avaliação da aprendizagem é utilizada de forma fetichizada, é útil para processos de seletividade social. Então, aquela coisa de ser um nota 10, porque o aluno nota 10 é o aluno que passa em concurso, o aluno nota 10 é o aluno que consegue um bom trabalho, né? Então, essa questão do fetiche, a gente fica o tempo todo ali focando, né, no exame, o bom resultado, porque esse bom resultado tem em si a ideia de que ele vai trazer consequentemente uma vida melhor. E a gente, na verdade, tem visto que isso não é uma regra há muito tempo, não é? Há muito tempo a gente percebe alunos que nem eram alunos nota 10 na escola, que se tornaram pessoas brilhantes na sociedade, e existem exemplos e exemplos. Mas esse pensamento está muito relacionado com a pedagogia do exame, até porque algo que é muito característico é isso aqui, né? É a formação do sujeito disciplinado, submisso. Então, a pedagogia do exame traz consequências em termos pedagógicos, psicológicos e sociológicos, beleza? Lembrando que examinar, preocupação com o produto e não com o processo. Bem, aqui a gente tem a diferença entre examinar e diagnosticar. Como eu falei, examinar, preocupação com o produto, diagnosticar, preocupação com o processo. E aqui examinar, preocupação com o produto. Bom, então aqui eu tenho o ato de examinar, descrito, e aqui eu tenho o ato de diagnosticar, que tem tudo a ver com a ideia de avaliação. Então, por que diagnosticar? Nem vou ler a questão do exame, porque vai repetir tudo que nós já vimos. Diversamente, o ato de avaliar tem como função investigar. Então, o ato de avaliar está diretamente ligado à necessidade de diagnosticar, de investigar a qualidade do desempenho dos estudantes, tendo em vista proceder uma intervenção. Por que eu faço o diagnóstico? Para que eu possa entender o que meu aluno sabe, o que ele não sabe, o que ele está aprendendo, o que ele não está aprendendo, e eu possa intervir para a melhoria dos resultados, caso seja necessário. Assim, a avaliação é diagnóstica. Inclusive, isso aqui cai em prova, tá? Então, por mais que o Lucchesi também reconheça que existe a avaliação em seus momentos, funções, etc., a avaliação inicial, no momento inicial, diagnóstica, no momento, né, processual, ela é formativa, no momento conclusivo, ela é sumativa, ao final do processo. Por mais que isso seja reconhecido, a avaliação, na verdade, tem como característica ser diagnóstica. Por quê? Porque a gente sempre quer entender o que o aluno sabe, o que o aluno não sabe, o que o aluno aprendeu, o que o aluno não aprendeu. Isso está relacionado à intenção. A intenção do professor é fazer o aluno aprender. Então, ele precisa o tempo todo acompanhar esse aluno com relação à aprendizagem, ou seja, focando na aprendizagem. Por isso que ela tem essa característica principal, que é ser diagnóstica. Como investigação sobre o desempenho escolar dos estudantes, ela gera um conhecimento sobre o seu estado de aprendizagem, e assim, tanto é importante o que ele aprendeu, como o que ele ainda não aprendeu. E quando a gente fala sobre o que ele ainda não aprendeu, estou entendendo que o aluno está passando por um processo, e entra aqui, inclusive, uma visão até construtivista da aprendizagem, né? O aluno, o fato dele não saber, quer dizer que ele ainda está a caminho da aprendizagem. E agora eu vou fazer uma pausa, tomar uma aguinha e já volto para a gente falar da Jussara Hoffmann, qual é a contribuição que ela traz para nós. Jussara Hoffmann tem muitos livros, se você de repente está no curso Fundamentos da Educação Premium, você sabe
que existem livros e livros sobre avaliação, que eu gravei já sobre os diversos autores, são muitos livros, só da Jussara Hoffmann deve ter uns 6 ou mais. E assim, agora o que eu faço? Eu pego uma síntese e trago aqui para vocês, tá bom? Os principais aspectos da avaliação segundo Jussara Hoffmann a gente já vê na sequência. Valeu!